Tá, então, eu entrei ontem para ficar mais atualizado, a certidão do Ministério do Trabalho, que fala sobre a regularidade de contratação de pessoas com deficiência. A única organização que presta serviços no contrato, na atenção básica, que tem um número superior de pessoas contratadas, é o SECONSE. O restante, nenhuma delas. Então, nós vamos denunciar no Ministério do Trabalho a Padre Augusto Machado Moreira, Quixote, Projeto Quixote, o INTS, a Fundação BC, a CROP. A CROP, inclusive, ela faz a utilização do Fundo de Garantia para Fundo de Caixa e atrasa o repasse do FGTS. Na assistência, ela faz muito isso. O Albert Einstein, a SPDM, a Monte Azul, as Irmãs Hospitaleiras, o SECONSE. Não, o SECONSE, nós vamos propor ao Pleno do Conselho uma moção de louvor ao SECONSE, porque o SECONSE tem, dentro do seu quadro de trabalhadores, um número superior ao estabelecido pela legislação. A Associação Santa Família, o SEJAM. Inicialmente, essas nós iremos submeter ao próximo Pleno do Conselho, que denuncie no Ministério do Trabalho por descumprimento da lei de cotas. Aí, a partir da próxima reunião, nós vamos catar todas as prestadoras em todos os contratos administrativos que não cumprem a lei de cotas. E aí vamos denunciar todo mundo. Não, todas as entidades, empresas que prestam serviço na saúde, se não cumprirem a lei de cotas, nós iremos denunciar. Então, acho que está vencido. Tem algum membro da comissão que é contra? Não? Então, está aprovado. Vamos submeter ao plenário do Conselho a denúncia. Aí, uma outra pauta que nós temos são as atas da Comissão Técnica de Avaliação. Porque eu dei uma olhada no site, as atas que estão lá estão muito antigas. Eu conversei com uma pessoa na Coordenadoria Centro, aqui, e ela me disse que o CTA da região central é de agosto de 2024. O último foi realizado até o final de 2024 e a gente já encaminhou a documentação para 25, mas eles ainda não disponibilizaram todos os documentos, por isso que não foi realizado. Tá, então do centro nós não temos nenhuma ata. Ah, eu peguei só também. Dentro do processo da transparência, a gente só disponibiliza as atas que já estão finalizadas. Uhum. Eventualmente, durante a reunião, a gente pode entender que falta alguma documentação, tanto da parte da UES, para tentar justificar alguma questão, quanto também da coordenadoria e da supervisão. Então, vocês podem ter algum TA que foi feito com algum tipo de erro, que precisa ser feito, em termos de amochilamento de metas. Então, a gente só disponibiliza a ata quando a gente finaliza a reunião, depois 20 dias para assinatura. Por isso que, eventualmente, algumas reuniões já foram realizadas, mas a ata ainda não está disponibilizada. Do terceiro e quarto trimestre de 2024, a CTA já foi feita. Aí tinham faltado alguns esclarecimentos por parte da supervisão e da UES em relação ao plano de providências, para os indicadores que não tinham atingido a meta. A gente não aceitou finalizar a reunião sem que a UES se comprometesse com algumas questões. Aí eles encaminharam a documentação e agora a gente está na parte de finalização e a gente vai liberar para assinatura. E aí a gente encerra 2024. E aí para 2025, o território já está com as atas do primeiro e segundo TRI de 2025. E aí faltaram alguns documentos que algumas supervisões não entregaram. A gente não consegue fazer a avaliação, porque faltam relatórios de qualidade, por exemplo. Tá. Então a gente também já agendou para janeiro, mas ainda está aguardando. Tá, então 2025 no centro, nada. É isso, né? Isso. Tá. Realizado, finalizado. Isso. Está em andamento, os dois primeiro e segundo trimestre, é isso? Tá. Sudeste? No Sudeste a gente tem uma diversidade de cenários, mas todos os contratos estão em 24. A gente não conseguiu mais em 25 nenhum contrato da Sudeste. Então a gente pode dizer que não está ok, porque se não está no portal é porque não está ok ainda, é isso? A gente tem diversos cenários. Não está finalizado, então a gente está com déficit de 2025 e uma parte de 2024 em todas as regiões, né? Porque não tem nenhum que está atualizado. Que está
está no tempo previsto, Não, a gente tem o contrato SACA, né, do INPS está dentro da prática. Mas Tá, aí então só saca tá no final, vocês finalizaram o primeiro e segundo trimestre de 2025. E a gente está Só na SACA. parte Mas não de tá no assinatura, a gente contrato. ainda não conseguiu finalizar. Ah, então Durante tá a finalizado. A gente fez as reuniões, aí durante a reunião do CTA a gente identificou diversas necessidades de correções nos termos aditivos e nos relatórios, e aí a gente precisa que o território refaça esses documentos, então acaba tendo uma morosidade mesmo para a gente conseguir finalizar. Tá, Mas de reuniões só SACA. tá. Sul tem Sul só avançou em saca, o restante está 2024 também. Tá no... A gente já tem o contrato 1 e o 2, também com as datas do primeiro e segundo TRI, já com o território, a gente está aguardando a devolutiva. A gente tentou fazer o agendamento das reuniões, a gente não conseguiu. Do 1, a gente está só aguardando o agendamento, e do 2 ainda não devolveram o documento para a gente, o primeiro e segundo TRI de 25. Ainda quem? A supervisão O território como um ou todo, a né? Associação Saúde da Família? A coordenadoria e a associação. Porque quando a gente encaminha, todos têm que fazer a validação do documento. Tá. A leste, A leste 2024. a norte, A norte também. a oeste, A oeste. Deixa eu só pensar. Também 24. A gente ia ter uma CTA na sexta-feira para finalizar. Mas a gente teve um problema de internet lá, que teve aquela questão dos temporais, e a gente não conseguiu terminar. 24. tá? A última instrução normativa que regulamentou as duas portarias que tratam sobre os indicadores de qualidade, que é a instrução normativa mais recente, que trata sobre a CTA. Sobre CTA ou os indicadores? a CTA, que é a instrução normativa do CTA. Trata da CTA especificamente, Isso, o regulamento é essa daí. Aí a gente tem a portaria 866, que ela institui os indicadores que são acompanhados. Isso, que é quando vocês atualizaram ela para pegar os indicadores, não é? Quer ver? Vamos pegar então. Ela estabelece um prazo para o setor. Estabelece um prazo? Todas estabelecem. Então a gente pode afirmar que os prazos dentro do que está fixado estão sendo descumpridos. Isso, não é? Porque, veja, a gente abaixa aqui só um pouquinho, a gente compreende qual é a importância do CTA, né? Dentro daquilo que a gente tem buscado ao longo do tempo, que é trazer um pouco mais de vida para o território e resolver os problemas que forem aparecendo dentro de um tempo que seja capaz de trazer uma resposta objetiva para o território. Porque um CTA que é realizado um ano depois, ele não traz vida para o território. Porque você não consegue reajustar um plano de trabalho, você não consegue reajustar alguma outra questão dentro do território. Então isso compromete a gestão no território. Não é? Porque se a gente quer que as coisas vão acontecendo e que na medida em que no primeiro trimestre foram apontados um conjunto de situações, poxa, olha, eu não consegui porque nessa unidade aqui eu precisaria ter ampliação de uma equipe. A ampliação de equipe, ela só pode acontecer no plano de trabalho após a pactuação no CTA. Não, é o que diz todos os documentos da Secretaria. Acaba não acontecendo isso, né? Na verdade, as supervisões, ela deve ter ação muito mais, com muito mais rapidez do que apenas a formalização do CTA. Né? Então, o CTA é uma consolidação das ações, tanto é que grande parte das ações são necessárias algum plano de contingência para que se resolva. Né? Então, é lógico, o atraso não é o ideal, né? A gente já teve situações muito boas, né? Então, assim, a Secretaria tem investido muito nessa questão. Eu acho que é um dos departamentos que mais vai receber os servidores ao longo desses últimos anos,
a Mari faz representar como diretora, para que a gente realmente consiga trazer para mais próximo a nossa essa realidade. E a gente, vocês sabem que a gente está pactuando, né, está finalizando aí os novos chamamentos, né? Então, nos novos chamamentos, a gente já tem muito avanço que foi feito junto com o Tribunal de Contas para a evolução das tratativas do CTA, né? As providências contra o CTA e as formalizações necessárias, ampliando, inclusive, penalidades e situações que hoje, os contratos mais antigos, a gente tem dificuldade, né? Então, esses novos chamamentos, ele vai com certeza trazer uma nova perspectiva e principalmente uma ação imediata necessária das supervisões né, lá na frente, né? Então, é ali no território que as soluções, independente da ação do departamento controlador, tome imediato junto às ações junto às organizações sociais. Nós acreditamos e fomos, assim, foi muito importante a participação do Tribunal de Contas em alguns episódios, né, que a gente fez, em algumas tratativas e até uma audiência com eles, no sentido de evoluir o CPA para ser muito mais decisivo e muito mais rápido, né, nessa questão, né? Toda a parte de informatização também vai ajudar bastante. Isso não tenha dúvida. Quem estava há 5, 6 anos atrás, né, eu estou aqui há 8, 9 anos, né? Então já passei muitas fases. A gente está conseguindo evoluir muito com os setores e a participação do território. Então não é mais um departamento específico aqui. A gente aqui vamos coordenar, mas as ações têm que ser feitas lá pelas supervisões. E o novo edital vai trazer muito essa responsabilidade perante as supervisões e o território. A gente espera que isso aconteça logo. A gente deve soltar os primeiros editais agora, com a autorização do Tribunal de Contas, né? A gente teve essa discussão há quase 6 meses e a tendência é que evolua-se bastante essa questões, tanto das glosas necessárias financeiras, que nem sempre é o melhor, né? A glosa financeira nem sempre é a melhor, mas as ações rápidas de tomada de decisão para que isso resolva, eu acho que isso tem uma evolução muito importante nos editais novos que devem sair agora, no máximo, no começo do ano. Vamos escrever isso, Paulo? Eu vou escrever o senhor, na sequência eu vou escrever a Sirlene, aí eu vou escrever a Jussara, ainda nesse ponto do CTA, porque Vicky, no plano municipal que o Conselho aprovou, uma das metas da área era que todos os CTAs fossem realizados diretamente dentro do SICAP. E a gente tem um acesso à questão com o SICAP porque a gente conhece a empresa. Por exemplo, essa mesma empresa fez o sistema no Amapá, que a Jussara conhece muito melhor do que eu lá, e que não resultou em nada, porque não tem interoperabilidade, né? Porque você precisa fazer com que o sistema financeiro de prestação de contas da UES integre com o SICAP, senão não deu em nada. Porque elas não estão optando fazer a inserção direto no SICAP, porque depois ela não tem a possibilidade de uma possível correção de uma informação que ela inseriu sem ter feito uma análise antes que ela faz no próprio sistema dela. Então, a gente tem uma certa questão com o SICAP e por isso o SICAP também está dentro da pauta. Sr. Paulo. Era só uma observação com relação ao que a irmã disse, que eu acho que em 2007, acho que só o Ivan que estava aqui, a Sirlene também estava, mas realmente quando houve aquele boom das UES,
tá? O principal objetivo, né, da contratação das OS, o Hernando comentava, foi essa rapidez nesse processo. Tá? E essa rapidez não se concretizou. Tá? E a gente está vendo a repetição novamente. Na época, o Dr. Maurício Faria de Sá, que era o promotor, fizemos reunião com ele, tudo isso foi dito e não foi efetivado esse tipo. Então a gente espera que dessa vez o negócio flui com mais assertividade aí. Então, bom, o SICAP, né, que estava falando do SICAP, eu estive no Amapá e lá, por surpresa, né, pediram para fazer parte de uma reunião, eu fiz uma consultoria para o Estado do Amapá, para a Secretaria de Estado do Amapá. Aí, quando eles pediram para eu ter uma reunião com a empresa que estava fazendo o sistema deles lá, que estava com uns problemas e tal, aí, né, quando eu fui fazer a reunião, era a BRGAP, que era que, nós estamos implantando lá em São Paulo também. Eu falei, nossa, que coincidência, aqui no Amapá fui encontrar uma empresa que está... Eu falei, então, mas vocês estão com problemas aqui, que são 4 contratos de gestão, né? Imagine lá em São Paulo, né? Não, lá está tudo tranquilo e tal. Eu sei a forma que eles fazem, né? Eles implantam dentro das OS e depois... Aí, quando a gente conversa com as OS, né, com o representante de gestão e tal da OS aqui, fala, não, está muito bom, o SICAP está respondendo muito bem. Mas eu falei, mas traz relatórios para fora, né? Não, ainda não tem nenhum relatório. Então, a minha preocupação é assim, vai continuar usando o WebSAS e o SICAP junto até quando, né? E quando que a gente vai ter alguns relatórios da SICAP para que a gente possa olhar, né? Que a gente possa olhar como mal e porcamente a gente via no WebSAS, mas pelo menos para a gente ter alguma resolutividade do sistema, né? Esse é um ponto. É muito bom saber que o TCM está junto, né, com os editais que estão sendo prontos, isso é um ponto positivo, né, da gente... do Tribunal de Contas está acompanhando. E outra, uma coisa que me preocupa muito é o portal de transparência, porque a gente usa ele em tudo quanto é lugar. Inclusive nos lugares que eu vou fora daqui, eu uso ele como modelo, né? Eu abro o portal de transparência, mas ele está muito desatualizado. Então eu acho assim, vocês tinham que ter uma prioridade para que aquele portal de transparência ele seja atualizado da forma que precisa ser. Por exemplo, não, tudo bem, os CTAs está lá de fevereiro de 2024, beleza, vocês estão falando que de lá para cá ainda não tem nenhum finalizado. Mas os contratos, os termos aditivos, por exemplo, a gente olha 2024, 2025, 2023... Está faltando muita publicação de termo aditivo, que não é todo mundo que tem a mesma facilidade que a gente, de olhar lá no processo, né? Eu vou no processo, eu olho a movimentação daquele termo aditivo que não está no portal de transparência. Mas como a gente orienta todo mundo a usar o portal de transparência, quando você usa e ele não está atualizado, né, a gente começa a ficar com problema, porque, não, mas lá não está atualizado, então não tem. O que vocês falam que tem que ter lá não está, né, não tem. Os contratos, né, os contratos só tem o nome da empresa, e o extrato. Não tem a íntegra do eu não contrato. tenho contrato, eu não tenho como acessar esse contrato. Não, vocês vão lá na empresa, que lá vocês conseguem acessar. Vocês sabem que a gente não consegue. Só tem uma, não é bem nem mal, nem falar bem nem falar mal, né? Vocês conhecem, eu sou técnica e a minha discussão é técnica. A única empresa, a única OS que a gente consegue ver tudo que a gente precisa é a SF. Nenhuma das outras a gente consegue. Eles não estão colocando lá as prestações de contas que deveriam estar lá. Não quero balancete. Eu não preciso ver o balancete contábil dele do mês tal. Eu quero ver a prestação de contas.
né, aquela prestação de contas. Isso que eu quero ver no portal de transparência. Eu não quero ver coisas que não me, né, que não me traz nada. O que um conselheiro municipal, um conselheiro lá da unidade, para que vai servir para ele ver o balancete da empresa daquele mês? Ele quer saber a prestação de contas dele, o termo aditivo daquele mês, qual era o objeto daquele termo aditivo, né? E isso a gente não vê, tá muito desatualizado, né? Acho que você já fez até uma lista de coisas que precisa na verdade, atualizar. Denunciamos a Secretaria Municipal de Saúde no Ministério Público, que acolheu a denúncia e obrigou a Secretaria a compartilhar lá no site o link da organização social. Mas quando você clica, ele não retorna com a informação. Então, vamos precisar denunciar de novo a Secretaria e dizer que ela está descumprindo a determinação do Ministério Público. Termo aditivo, por exemplo, né? Falta muitos termos aditivos. 2025 são poucas as OS que os termos aditivos estão lá. E só pegando uma parte aqui, a gente fez um trabalho recentemente que o Conselho denunciou a Secretaria por utilizar, desvirtuar a utilização do saldo bancário, né? A reprogramação do saldo bancário. Inclusive tem até uma determinação, eu vi dentro de um processo recente, acho que foi do Caminho de Damasco, que pediu para implantar um CAPS álcool e droga em Santana, na alocação, e a resposta que a área deu para o Caminho de Damasco foi que ela não poderia usar o saldo bancário para fazer investimento, uma determinação do Tribunal de Contas. A gente gastou um tempo nisso, né, fazendo essa análise. E aí a gente identificou, ao longo dessa análise, foram mais de 1000 termos aditivos que nós olhamos. Você tem termo aditivo que retroage a 1 ano e meio. Como tem termo aditivo retroagindo a 1 ano e meio? Então, você fez de boca, como por exemplo, parafrasear, o contrato da FIP de 2017, que foi de boca e veio pagando indenização, a título de indenização. Inclusive tem um conjunto de processos SEI que o departamento manda pagar, manda para o chefe de gabinete, que na época era o senhor, inclusive, chefe de gabinete, que era de boca, era verbal. Inclusive a assessoria jurídica aqui do gabinete disse, olha, isso daqui é inadmissível, uma coisa de boca, informal, isso não pode. Aí a gente tem no território as supervisões não, porque o ordenador agora é a coordenadoria, né? Porque o Edson no decreto, quando ele tirou dele e jogou na coordenadoria, ficou agora a descentralização, então o coordenador responde de uma certa forma. Mas você tem termo aditivo retroagindo 1 ano e meio. Como? Porque se tem um padrão que a Secretaria fixou, que é aprovar plano, tem contrato que o plano de trabalho é a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 mês. E aí você pega e retroage num termo aditivo um plano de trabalho 1 ano e meio. É como se a gente... Assim, é claro que a gente compreende, Armando, que existe um conjunto de complexidades. Inclusive, hoje, não é assim... Nós passamos aqui, desde 2017, o Fábio Salles sabe disso, estava aqui, o Belinero estava aqui, tem algumas outras, o Ivan estava aqui, você estava aqui. Quando a gente discutia a incapacidade da coordenadoria de conseguir, e o Hernani foi o coordenador do núcleo antes da troca de gestão, o Hernani tinha lá 4 pessoas para analisar 10 bilhões de reais. Depois, quando vocês assumiram, continuou naquilo, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público avançou, fizemos uma ação, o prefeito foi obrigado a nomear um monte de gente no departamento que está saindo agora porque o salário é pouco e a responsabilidade é muito. Então houve uma queda de 1 ano e meio, 2 anos para cá desde a nomeação. Muitas pessoas foram declinando dessa nomeação porque o salário é baixo, por mais que houve um certo ajuste no salário, mas o salário é baixo para muita responsabilidade. Você pegar, obviamente, como é seu nome, desculpa? Mariana. Pegar a Mariana, por exemplo. Você está há quanto tempo aqui, Mariana? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Pegar a Mariana. Olha a responsabilidade da Mariana enquanto diretora do departamento, da divisão
que tem a principal função pactuar tudo dentro do contrato e tudo mais, que é o CTA, que é onde, inclusive, depois de todas aquelas questões, a gente teve agora que o desconto só pode acontecer, o desconto da equipe, que a gente antes era mínima, e depois de uma discussão muito acirrada, virou a equipe dimensionada. Não é? Isso tudo Nós mudamos isso. mas isso é discussão desse conselho, de ações que nós levamos para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, porque não fazia sentido você dimensionar uma equipe quando você não... Lá em 15, 16, talvez fizesse sentido. Sim, mas agora não faz, porque não faz. quando o paciente chega na unidade e você não tem a recepção completinha, isso faz com que ele passe um tempo maior. Se a equipe de enfermagem não estiver completinha, isso vai aumentando a jornada do paciente dentro da unidade, sem necessidade alguma. Então, acho que isso foram avanços que a gente vai considerando como positivo ao longo do período. Mas é claro que, assim, ainda a gente vê situações, e aí é onde a gente, o Hernani está coordenando a Comissão de Orçamento e Finanças, e lá atrás, né, Hernani, a gente solicitou para que a divisão de prestação de contas viesse na comissão falar sobre o saldo bancário. Vem explicar para a gente o saldo bancário. Por que você tem 994 milhões de reais sobraram na conta das organizações sociais em 2024? Por quê? Isso não é eu que estou dizendo, isso é a gente acessa o processo de prestação de contas, cata lá o ofício que o presidente da organização mandou, assinado, porque o WebSAS tinha um pequeno problema, que ele não estava computando o saldo, né? Aí você dava uma diferença. Então ele assina dizendo, o meu saldo de custeio é esse, o meu saldo de investimento é esse, o saldo na minha conta é esse. Então é dali que a gente pensa, não é da minha cabeça ou de lugar nenhum. É do extrato, e ainda a gente faz uma coisa que é, assim, a Jussara foi diretora da divisão de prestação de contas daqui da Secretaria. Jussara, daqui do Hospital das Clínicas, foi diretora financeira do Hospital das Clínicas, foi diretora financeira do Ministério da Saúde, da SF, do Sejan. SF não. Da SF, do Sejan. Do Sejan em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Então tem 40 anos nisso. Então quando a gente pega ali e acessa o processo SEI, onde está a prestação de conta, a gente vai no extrato bancário. Olha os extratos bancários de investimento, da conta, a transição de uma conta para outra, para chegar efetivamente naquele valor do saldo bancário. Nós chamamos vocês. Olha, vem aqui explicar. E aí o ofício que eu encaminhei, quando eu estava coordenador, a gente tentou assim, ser o mais nítido possível. Me diga aqui, ó, separa na coluna aqui, o que é de equipe que não foi descontado? O que era de compromisso que a OS tinha, mas a gente sabe que às vezes a secretaria passa, ela parcela 2 vezes, segura um pouco, tem alguma coisa para o exercício do ano que vem. A gente conhece todas essas complexidades envolvendo o recurso que está na conta. Qual foi a resposta que nós recebemos? Nenhuma. Nenhuma. Deixa eu concluir. Aí eu vou passar para a Jussara para finalizar. Então, se vocês tivessem vindo, como a gente solicitou, talvez a gente não teria denunciado vocês no Tribunal de Contas e agora o secretário está meio enrolado, porque no final das contas é ele quem assina os termos aditivos junto com as coordenadoras. Na verdade não é tão ele, né? É as coordenadoras regionais que vão acabar sendo impactadas negativamente porque estão utilizando o saldo bancário numa reprogramação que elas não podem fazer. Porque quem ordena a despesa e diz para onde ela vai é a Câmara de Vereadores, é a Secretaria da Fazenda. E aí a gente cata saldo bancário, que era de custeio, colocando investimento, contrata mais equipe com saldo bancário. E no dia que não tiver saldo bancário, a gente faz o quê? Demite as pessoas? Porque nós estamos crescendo desordenadamente. Né? Mas vamos ter tempo, Jussara. Aqui, O Hernani, é o Hernani. A história não concluiu. Conclui. Desculpa. Concluindo, né? Eu queria que essa transparência ela fosse de verdade, né? Tem o termo aditivo até o 245 de 2025, ele está lá, entendeu? Porque para as pessoas não precisarem ir atrás de processo, vir atrás da gente
para perguntar como que eles conseguem, assim é o normal, né? Que a gente vê, Que já é proibido. que está lá os proibido, contratos, saldo de custeio, saldo de investimento, menos 4.726. Quer dizer, se eu estou com saldo de investimento de menos 426, por que é menos 5 milhões? Então, eu estou usando custeio para comprar investimento, normalmente. E aí você ainda pega no saldo bancário, você ainda faz termo aditivo para usar custeio para investimento. Vocês não, a coordenadora. Vocês que eu falo? É a secretaria. Não, é secretaria. Vocês que eu estou falando é secretaria de saúde, né? Porque isso você mancha o próprio secretário, porque um dia, você acha que um dia isso não volta? Um dia acerta aquele portal de transparência para que a gente possa ver o que está acontecendo. Tá bom? Obrigada. Era isso. Aí eu vou passar eu pra acho que Nani. era isso. Mas só pegar uma coisinha que a Jussara disse bem rapidinho, que é esses termos aditivos e curativos, que se a prestação de contas é feita com base no plano de trabalho aprovado, assinado, publicado, e aí você considera aquilo que foi pactuado versus aquilo que foi executado, e a gente tem um termo aditivo 1 ano e meio depois, dizendo, olha, estou retroagindo com esse valor aqui, a gente parte, assim, do princípio sempre da boa-fé, que eu acho que esse é o princípio que rege tudo, né? O princípio da boa-fé. Mas foi como a Jussara disse, e aí a gente pode, quando, eu vou usar uma frase do Hernani, quando a gente só tem meia informação, a outra metade eu complemento com o que vier na minha cabeça e está tudo bem. Porque eu não estou agindo de má fé, porque é o que a minha concepção me permite pensar. O que eu posso deduzir? Que a prestação de contas não está acontecendo tempestivamente no período que ela deve. Posteriormente foi se identificado que a organização social utilizou recurso a mais do que ela deveria. E sabe Deus lá para quê, objetivamente, se foi aquilo, se foi verdade, a gente mete um termo aditivo e conserta tudo, está tudo bem. Sabe? Tipo, vou deixar o cara roubar, vou deixar se apropriar. Obviamente, não é isso, não estou dizendo que vocês estão fazendo isso. Não, ninguém está falando. Não é isso, não, mas essa é uma ideia que se pode ter. É em gestão mesmo. Não é isso? É uma ideia que se pode ter. Então é por isso que quando a gente convida vocês para virem aqui, isso é muito bom, porque a gente consegue compreender como está a situação, o que está acontecendo e a gente não tirar conclusões precipitadas ou conjecturar as coisas. Mas é sempre importante que vocês estejam aqui, né? Pessoal, bom, eu vou tentar ser breve, muito difícil para mim, mas vou tentar forçar aqui, porque eu acho que o que a gente mais deseja aqui é ouvir vocês, né? Pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que os colegas também. Aproveitar essa oportunidade para ir todo aqui, agradecer o Ivan, o Armando, de todos vocês aí. Eu só queria, eu gostaria só de fazer uma pequena contextualização da minha participação, da minha situação aqui enquanto conselheiro municipal. Eu fui por muitos anos da gestão, já foi falado aí, quem me conhece, palavra horrorosa que eu ouço, frase horrorosa que eu ouço por aí, mas me veio de tanto que a gente ouve isso aí. Mas as pessoas que conviveram comigo, melhor dizendo, porque quem me conhece sabe, né, o trabalho que nós fizemos. A contextualização é o seguinte: primeiro, qual é o meu papel aqui? Eu não sou gestão, eu não sou usuário. Por acaso eu sou trabalhador, por acaso, porque eu sou servidor. Deixar isso bem claro. Na verdade, aqui eu represento o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Eu fui designado pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo Conselho Municipal de São Paulo, pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, onde o presidente, à época, é meu suplente. Porque ele entendeu melhor eu ser o titular em razão da minha relação com o serviço público. Bom, feita essa minha apresentação sucinta, tem outra questão importante, mais na fala do Paulo. Em 2007, Paulo, não foi a potencialização dos contratos de gestão. Em 2007, nós tínhamos um cenário aqui na prefeitura, para quem veio posteriormente, mas teve a oportunidade de ver nos processos, inclusive tem diversas justificativas minhas, né, juntadas no processo. Em 2007 até 2013, 2012, 2013, era uma coisa muito ruim que acontecia aqui na saúde, era horrorosa.
porque você tinha no mesmo território, que na verdade não se falava em território, mas você tinha aqui no centro, por exemplo, né, Armando? Em outras regiões, você tinha concomitantemente, operando naquela região, você tinha contrato de gestão e convênios. Convênios, para quem é técnico, não se confunda com a acepção jurídica do termo convênio, que não era. Porque o convênio pressupõe contrapartida. Eu não vou dar aula de convênio aqui, não é essa a minha pretensão. E no caso, nós não tínhamos a contrapartida, era um rótulo. Eu usei essa expressão, inclusive, na minha defesa lá no Procede, quando, por eu ter feito um chamamento público, que nós contratamos uma OS por 105 milhões de reais contrato ano, e a OS, que foi em segundo lugar, ofereceu 108 milhões, tá? E nós contratamos pelo menor preço, que tudo mais empatou. Essa OS não satisfeita, depois que a Secretaria fez um aditivo e um alerta para vocês que estão na gestão, muito cuidado com os aditivos, essa OS maliciosamente entrou com uma ação contra mim, né, alegando que era inexequível aquele contrato. Eu tive que responder, já não estava mais na Secretaria, e eu me virei por forças próprias para me defender. De fato, os instrumentos foram se aperfeiçoando. Nós ainda temos que querer, nós temos a obrigação de desejar mais e melhor, mas já evoluíram. Uma coisa era o contrato de gestão no escopo e no modelo que foi concebido lá em 2013, 2014, do qual eu fiz parte. Inclusive, para conhecimento de vocês, para quem não sabe, todos os 24 chamamentos públicos que eu presidi foram considerados regulares no Tribunal de Contas de São Paulo. Todos. Não porque eu sou bom, porque eu tinha uma equipe boa, apesar de curta a equipe, nós trabalhamos bem. Em contrapartida, a execução dos contratos aditivos foram julgados irregulares. A nossa salvação, minha, do secretário, de toda a equipe, é que depois um conselheiro fez um voto apartado e foi seguido pelos demais, de que reconheceram os efeitos financeiros daqueles contratos de tema aditivo. Essa foi a nossa salvação. Senão nós estaríamos com o nosso patrimônio, por menor que fosse, comprometido, e a nossa vida também em risco. Então, muito cuidado com isso, é o que eu falo para vocês, muito cuidado. E agora sim, concluindo, nós temos muito que avançar. Quando eu falo que você precisa de informação 100%, tem 50%, ou 50% te dá uma possibilidade para você viajar aí na sua interpretação. E eu sempre falo isso para nós aqui, para todos, para a Comissão de Finanças, que o André foi coordenador, depois passou para mim, no contrato de gestão, e quando eu tenho oportunidade no pleno também. É básico do direito. A boa-fé se presume, sempre. A má-fé prova-se, sempre. Então, quando a gente faz uma análise, eu tomo sempre esse cuidado de me pautar na boa-fé. Mas, desculpa, se vocês, não sei quem leu o relatório do RAG deste ano, que a nossa comissão de Confim fizemos, possivelmente alguém aqui deve ter lido, né? Vai olhar que nós exaltamos e muito o CFO. Não é porque eu sou contador ou advogado, ou sei lá o quê, é porque como advogado eu ia exaltar o jurídico. Não é por isso, é porque realmente a execução orçamentária da Secretaria foi muito boa. Quase que atingiu 100%, foi 97% de execução. É muito bom, né, André? Nós já analisamos isso. O André já tinha relatado isso no RAG anterior e tal, que foi em 95%, e na minha relatoria aqui já está em 97%. Mas fica difícil da gente, viu, Ivan, da gente convencer os colegas apenas com a questão louvável da execução orçamentária, quando a gente tem que atrelar a execução orçamentária com as demais ações. Né? A gente sabe que sempre ainda vai acabar sobrecarregando um ou outro, tá bom? É isso, tá? Obrigado. Eu vou passar para a Maria Ângela, que é a última, só fazer um comentário muito rapidinho na fala do Hernani, que a COFIN, a Comissão de Orçamento e Finanças, considerou que a execução é excelente. Agora, resultou 994 milhões de reais na conta das organizações sociais, que por si só compromete, e aí não a execução orçamentária, mas as ações pactuadas. Não é? Porque o que a gente tem tentado olhar é custo versus benefício. Quanto se investiu e qual foi o resultado desse investimento em saúde? As pessoas estão acessando? As pessoas estão conseguindo acessar no seu território? Como é que está? E 1 bilhão, só faltou 6 milhões para 1 bilhão
de reais na conta das organizações sociais. Não, 1 bilhão. não, É muito então, dinheiro. Eu é muito apontei isso no dinheiro. relatório. É muito dinheiro. Se aproxima de um repasse mensal. Como? Vocês Pra estão aqui, todos os contratos. Nós temos os técnicos aqui, 1 bilhão em saldo de conta das OS corresponde a aproximadamente um repasse 85%. Eu apontei lá no relatório. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas nenhum colega, nenhum profissional que atua na saúde e nem mesmo a nossa instituição, que é a Secretaria Municipal da Saúde. Eu falo nossa porque eu fui lotado na Secretaria. E é até o trabalhador ano da passado. saúde, né? Mariângela. Eu vou ser breve, ainda mais depois da fala do Hernani, porque até pouco tempo eu estava lá na supervisão de saúde, eu era responsável, né, por uma supervisão, e assim, é muito importante todas esses novos contratos, né, mais completos, uma prestação de contas mais eficiente, porque é muita responsabilidade para quem está, como é para vocês, para quem está lá na supervisão, né, que além de fazer todo o acompanhamento do contrato, tem também que fiscalizar as ações, né? Porque ninguém fica aguardando, né, que seja feita essa avaliação aqui na Secretaria para que as ações sejam tomadas lá na região, né? Mas eu acho que assim, todo esse trabalho de vocês é muito importante. E assim, nós estamos aqui, eu acho que para contribuir também com vocês e aguardando, né, todas essas alterações para melhor, né? Tá bom? Tá bom. Aí nós falamos, divagamos muita coisa aqui, né, irmã? Mas eu acho que dentro da pauta, né? Então, por favor. Só para contextualizar, assim, eu acho que muitas das palavras de vocês realmente são ações que a gente ainda precisa ser tomadas. Algumas delas já estão a caminho. Eu acho que a decisão importante que foi tomada foi o novo processo licitatório. Tá certo? Então, a gente não precisaria estar passando por isso, mas a gente vai fazer todos os processos licitatórios. É uma vontade da Secretaria que a gente haja renovação, né? Renovação e o edital, principalmente o edital, ele precisa ser modernizado, ele precisa trazer essas novas tecnologias para dentro, as obrigações tecnológicas que cada organização precisa trazer aqui para nós e principalmente a cobrança da transparência, que é uma cobrança de vocês, mas é uma cobrança nossa também, tá certo? O SICAP trouxe uma evolução muito grande com a gente está aí menos de 2 anos com ele, né, em atividade, tá certo? O SICAP foi moldado para a Prefeitura de São Paulo, ele foi construído para a nossa situação. Então, assim, é difícil outros municípios usarem integralmente o sistema se eles não adaptarem a cada situação, né? Então, essa vivência de território, de muitas unidades, de várias complexidades que se tem dentro do território, que aqui, quando foi tomada a decisão lá atrás de licitar território, é para cuidar das pessoas do território, né? E não cuidar do equipamento que está naquele território, né? Quando a maioria dos contratos de gestão pelo Brasil, né? E a gente, por diversas vezes, os nossos exemplos mais próximos é o Rio de Janeiro, né? Então, onde cada camada de equipamento é uma organização social, o município fica perdido, porque uma hora ele está atendendo por um, a outra hora ele está atendendo por outro, na hora que ele precisa de uma urgência ou emergência é um terceiro, quando vai é o federal, que lá tem os hospitais federais, né? E uma energia assistencial muito grande sem sair da hospitalização, né? O Rio de Janeiro é um atendimento hospitalar, né? Atenção básica agora tem se evoluído. Então, nós aqui lá atrás optamos cuidar do cidadão. Então, o território, eu entendo, seja a melhor opção, porque ali
a organização social, ela não está cuidando de 10, 15 equipamentos, ele está cuidando da população em geral, seja lá qual a porta que o cidadão entra. Essa eu acho que foi uma opção corretíssima lá atrás, tá certo? Eu acho que ainda tem territórios grandes demais, cresceram demais, a cidade dispersou depois de 10 anos, ela talvez precisaria de alguns estudos maiores para poder redimensionar esses territórios, né? Nasceu há 10, 15 anos atrás. Esse redimensionamento é necessário, né? Então, o SICAP, ele é um equipamento da Prefeitura de São Paulo, né? Nós construímos esse equipamento, esse sistema aqui. O Estado, todo mundo adora ver, mas nem sempre é fácil de aplicar. Nem sempre ele vai continuar sendo útil em outras regiões. Eles têm as suas dificuldades. Mas é um sistema totalmente, ao contrário do que eu discordo, é um sistema totalmente interoperabilizado, porque você não em nenhum momento você introduz algum dado. Os dados são todos buscados diretamente, seja lá no extrato bancário, seja lá na folha de pagamento da OS, seja lá no sistema de gestão de cada OS. Esse é o recolhimento de dados e a informação que a gente processa dentro do SICAP. Então, se tiver alguma coisa que precisa ser consertada na origem, não é dentro do SICAP, né? Então, não existe lá uma edição que a gente possa alterar os dados inseridos pela busca que foi feita. Então, se tem alguma coisa errada, vai ter que consertar lá no né? Então, essa é uma evolução. Acho que a decisão de fazer os novos chamamentos é correta. A gente está numa expectativa grande, porque os primeiros editais que a gente já evoluiu e já tinha certa evolução, a gente soltou em julho desse ano, né? O tribunal vem discutindo isso, tá certo? E na última sexta-feira a gente recebeu as últimas recomendações, né? Com uma evolução muito grande, não só da parte financeira, que é a situação mais fácil de ser controlada. A situação mais difícil é aquela que está sendo implantada agora, que é a assistencial, tá certo? A gente tem, a saúde no Brasil tem uma série de elementos para a gente buscar dados, e nem sempre que a gente busca dados em dois lugares os dados são os mesmos. A gente tem um problema sério disso, né? E olha que dados a gente busca em Brasília, a gente busca aqui no Estado, a gente busca aqui para compor aí essas informações necessárias para o CPA. Não é a informação mais da OS que vai valer. Não é ali, eu atendi tanto. Não, isso não é. Se você atendeu tanto, isso tem que estar lá no faturamento da secretaria, tem que estar nas outras instâncias desse número. Não é a informação que o ADSAS trazia, que era uma informação digitalizada ali em algum momento, né? Não, é uma informação buscada isso. A gente cada vez mais está levando as organizações, a prestação de contas, principalmente na área assistencial, bater com o nosso faturamento. Esse é o nosso sonho. A gente ainda não consegue, tá certo? Mas já tem evoluído bastante para que isso a gente faça o seguinte: você vai faturar aquilo que você faturou para nós, né? Tá certo? É lógico que a gente tem a prefeitura, a São Paulo tem qualidades, facilidades maiores que a maioria dos municípios, então a gente tem grande parte dos nossos hospitais atendendo muito mais do que ele é credenciado a atender, né? Então tem coisas que eu vou fazer e não vou receber, porque o faturamento não vai acontecer, porque não tem isso. Não tem. A gente tem oncologia, a gente tem ortopedia. A gente tem que fazer isso dentro do município, porque é o tamanho do município. Não adianta eu esperar o Estado fazer, a União, que não tem nenhum hospital aqui, tá certo? Como fazer, né? Então, assim, é o município que tem encarado tudo isso e a gente vai evoluindo os equipamentos para o atendimento assistencial em outras áreas, né? As áreas. Então, a gente está cada vez mais levando a prestação de conta assistencial ao caminho
daquilo que é faturável ou aquilo que se apresentou como faturamento em Brasília. Esse vai ser o nosso ponto de referência e o nosso ponto de chegada, tá certo? A gente está, essa portaria 866, ela vai ser agora publicada, trocada, ela vai ser substituída onde a gente vai substituir para aqueles índices que estão no governo federal, tá certo? Aquilo que está no SUS, aquilo que é implementação do SUS nacional. Naquela linha de serviço, evidentemente, com nossas particularidades, evoluções desse tipo. As duas coisas. Os indicadores nossos serão preservados, mas a gente vai seguir também para fazer o acompanhamento junto ao governo federal a essas portarias, né? Então, isso também vai acontecer. A evolução do sistema hoje está muito mais baseado nessas infecções, nessas inserções e modernizações em relação à assistência, né, aos dados assistenciais. O financeiro, a gente evoluiu bastante, então hoje a gente tem maior controle de dados e também a gente está preparando a coordenadoria para essas novas ações, né? Então nós já fizemos alguns estudos, tem os meninos lá da Asplan já estão trabalhando uma reorganização da secretaria, tá certo? Com dois pontos chaves que vocês falaram que a gente já percebe que existe. Primeiro, uma centralização administrativa em relação aos arquivos, tá certo? Então, por mais que seja a coordenadora lá, a responsável, as tratativas assistenciais sejam feitas no território, mas a formalização, ela vai ter que seguir um padrão. Nós temos esse departamento aqui, um departamento jurídico, dentro dessa coordenadoria, que possa olhar com muito mais ênfase esses assuntos. Então, isso que vocês falaram é bastante pertinente, a gente já vem trabalhando há alguns meses, a gente tentar reorganizar a coordenadoria, também para ter um departamento jurídico-administrativo, né, que faça o apoio às questões que acontecem no território, né? Então, a gente não tem padronização dos aditivos, a gente tem dificuldade na tratativa e no caminho desses aditivos que são feitos, então a gente passa a ter um fluxo único disso. Então esse é um departamento que eu fiz questão de estabelecer que o novo organograma a ser criado tenha, que eu acho que a gente pode evoluir bastante nessas questões que vocês citaram. Um outro departamento é um departamento que olha os dados. Porque para que eu tenho a maior nuvem da América do Sul de dados se a gente não trabalhar nele, né? Então, a gente está tentando estruturar o que a gente chama aí, o administrativo chama de escritório de dados. Então, são pessoas altamente capacitadas da área que possa olhar os dados, colher informações desses dados e levar para as coordenadorias aquilo com muito mais rapidez do que a necessidade de esperar um CTA, do que de esperar um movimento qualquer ou alguma desassistência qualquer. É prevenir em cima dos dados. Os dados com certeza vão nos dar muito resultado. É planejar usando os nossos bancos de dados. Nós temos infinitos dados, mas não é fácil olhá-los. Não é fácil olhá-los, né? Então, a gente precisa especializar nisso e trabalhar na evolução do trato com esses dados, né? Então, para que a gente acumula tantos dados se a gente usa pouco, né? Então, a gente precisa melhorar isso, passar disso ser algo que antecipe os problemas na ponta, né? E, principalmente, trazer as supervisões, as coordenadorias, as supervisões muito mais próximo dessa questão assistencial. Isso acho que é importantíssimo. Eles estiveram muito longe, eles trabalham com o dia a dia, eles têm hoje a responsabilidade do apontamento principal, que é a equipe dimensionada, né?
não é mais equipe mínima, é equipe dimensionada. Desde que a gente mudou para a equipe dimensionada, as coordenadorias então têm essa obrigatoriedade. Apesar do CTA estar lá atrás, a desconto de equipe mínima é quase que, a gente não fala que é no mês porque a gente paga adiantado, então é no mês anterior. Então, em dezembro a gente descontou todos os não contratados de outubro. Então fechou outubro, mandou os dados para nós, o primeiro pagamento, que foi 5 de dezembro, no 5 de dezembro já houve o pagamento com desconto de outubro. Então a equipe dimensionada, ela está muito mais próximo da nossa realidade. Esse é um retorno ao cofre público de um dinheiro que foi encaminhado para uma certa contratação e ela não ocorreu. Então esse é o dinheiro mais simples, rápido e que volta para os cofres automaticamente. Isso é uma função que foi muito bem trabalhada com o pessoal da supervisão, com os conselhos das unidades. Então tudo isso está ali sob uma fiscalização e isso tem melhorado bastante essa relação. O CICAP trouxe um pouco a gente conseguiu olhar o dado ou o saldo bancário de uma forma diferente, né? Então, hoje a gente consegue destacar o que é saldo de investimento, o que é saldo de custeio, o que é saldo de provisão. Hoje são 3 saldos que a gente monitora, tá certo? Provavelmente, ou a intenção é que no contrato de gestão isso esteja muito melhor, nos novos contratos de gestão, isso esteja muito melhor definido, tá certo? Inclusive com tratativas com a Secretaria de Fazenda, para que a gente possa pagar em 3 contas o mesmo contrato, tá certo? Porque hoje o SOF, quem está mais acostumado, sabe que a gente só consegue transferir dinheiro com um único CNPJ, com uma única conta bancária. E a gente depende das organizações para fazer essas transferências. Então, a gente não quer isso, tá certo? A gente quer que isso seja feito originalmente no pagamento a cada conta específica, aquilo que é provisão, aquilo que é custeio e o investimento, ele vai passar por uma transformação maior, que aí a gente, com a ajuda do Ivan, a gente já está conversamos com o Banco do Brasil, para que a gente use o mesmo sistema do nacional. Então, se a gente vai reformar essa unidade, tem uma previsão, então a gente vai abrir uma conta para essa unidade, vai ser recurso, vai até lá, ele executa a obra, executa tudo e eu daqui da minha secretaria eu retorno o recurso, assim como é feito hoje com as emendas parlamentares do governo federal. Por que o governo federal tem feito? A gente também quer expandir isso. Evidentemente tem algumas alterações de lei para ser feita, a gente já tem tratado isso com a Secretaria de Fazenda, tá certo? Até para que a gente abra o SOF numa situação de pagarem ao mesmo fornecedor em contas apartadas e principalmente fazer essa transferência específica, tá certo? Porque a gente recebe muita emenda. Então, eu tenho que dar transparência até o último momento. Então, assim como eu recebo numa conta apartada, hoje deve ter passado esse ano mais de 250 contas bancárias por conta de emendas parlamentares. E essa conta não somos nós que abrimos, não, é Brasília que abre. Vem aqui apenas um anúncio, olha, abrimos uma conta para emenda X. A gente vai lá no banco, regulariza a conta, essa conta é nossa, vamos operar desse jeito, e é para aquela emenda. É a rastreabilidade que está sendo feita. Agora, a partir daí, a gente também tem que dar continuidade a essa rastreabilidade. Então, a gente também deve evoluir nisso. Então, hoje, evidentemente, esses saldos que vai se acumulando, porque é uma reforma, eu vou fazer a reforma de casa, a empresa, o pedreiro lá que eu contrato, a turminha, vai custar tanto. Nem sempre custa tanto, pode custar menos, vai custar um pouquinho mais, tem que ter todos esses aspectos. A gente espera sempre que seja para menos, né? E normalmente tem sido para menos. Agora, essa diferença, a gente quer o dinheiro imediatamente para cá, porque eu tenho outras demandas para fazer. Quando não é uma emenda, eu tenho que devolver para Brasília. E é por isso, Armando, que quando nós solicitamos a decomposição desse saldo, porque ficaria muito mais fácil, e a gente conversou sobre isso, né, o Ivan,
duas oportunidades, enquanto eu estava coordenador da comissão, sobre a necessidade da área vir fazer decomposição. Mas, ok, não veio, a água passou e o Tribunal de Contas, agora vocês vão ter que responder ao Tribunal de Contas, Ministério Público, com relação a essa questão, porque o Ministério Público acolheu a denúncia e está tratando essa questão também. Nós temos tratado. Mas não é com o Arthur, é com o Patrimônio Público. É patrimônio. O doutor Arthur transferiu para o Patrimônio Público. Porque aí a gente saberia exatamente, porque veja, isso a Nani pode falar melhor do que eu e a Jussara também. O saldo de provisionamento, ele não pode, porque a Secretaria transfere 1/12 dentro do provisionamento todo mês, não é isso? Então, quando você chega aqui, no final, você já tem ali a composição do 13º, você já tem férias, você já tem tudo. Quando você chega em janeiro ou 31 de dezembro, o seu saldo não pode, o seu saldo de provisionamento, ele não pode ser absurdo. Ele tem que ser o menor possível. Depende. É aí que vocês precisam vir nos explicar esse do depende. Há uma questão que nunca foi discutida. A gente tem discutido isso há um tempo. Existem dois tipos de provisão. Se você pega a normativa que vem, inclusive, do governo federal, a normativa, existem dois tipos de provisão. A provisão de curto prazo, que é aquela que se executa dentro do próprio ano, onde o maior valor é o da terceira. O restante são coisas assim. A provisão mínima para demissões, para coisas, essa é a parte da provisão. Mas tem uma provisão de longo prazo. Existe uma provisão de longo prazo. Mas na Caixa, a gente não está trabalhando com Caixa. O regime hoje não é de competência, é de caixa, né? É de caixa. Isso. Mas a transferência é baseada no recurso. Na competência. Não. Na competência não. Sim. Quando eu estou nesse mês, eu vou pegar a minha folha constatando e a minha provisão, em média, uma provisão hoje completa, coisa gira em torno de 21%. Tá? Ou de curto prazo, em torno de 14%. Então, esse 7% da diferença é o orçamento desse ano que eu estou gastando, eu estou aguardando uma possível rescisão contratual que pode acontecer daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Por que eu estou gastando esse recurso agora? Então, essa é uma das operações importantes que a gente precisa fazer nessa questão. A provisão será de índice de curto prazo, para que a gente zere a conta ao final de cada ano. Tá certo? E nós vamos estudar aquilo que a gente está utilizando do recurso, do orçamento desse ano, para possíveis provisões ao longo dos anos. Porque eu tenho contrato então, a provisão vai ser competência e o dinheiro é caixa, é isso? Mais ou menos, né? A provisão é a provisão. Quando você faz a provisão contábil, né? Não, é contadora também. É contadora. Quando você faz a provisão contábil no balanço, você coloca a provisão, inclusive, da rescisão contratual dessa pessoa. Tá certo? Que são provisões de índices que você pode ou não ter. Você coloca lá como provisão. Só que isso vai criando um caixa desnecessário, porque o sistema não merece. Nunca foi discutido isso. Em 9 anos, eu nunca tinha ouvido, a gente nunca tinha entrado nesse detalhe. Hoje está permitindo. Por quê? Porque tem dados, porque as informações chegam e a gente sabe, a gente precisa achar soluções para as coisas, caso a caso, tá certo? Caso a caso. Mas, por exemplo, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham nas supervisões, nas coordenadorias. Obviamente você tem aquelas pessoas que se desligam porque querem se desligar, um outro emprego, sai. Mas as demissões, quando a UES vai fazer a demissão, ela precisa pactuar isso com uma certa antecedência com a supervisão para que haja autorização para essas demissões e você vai fazendo um plano de demissão. Sim, mas rotatividades existem. Não, sim, por N motivos.
Se você demite uma pessoa, só de fundo de garantia, só de multa de fundo de garantia é um valor significativo. É por isso que você precisa pactuar com as supervisões, é isso que as supervisões têm feito. Sim. Essas autorizações prévias de demissões. A gente tenta no máximo possível, mas a gente tem que lembrar que a gente tem sempre uma empresa do outro lado, né? Tá certo? Então a gente recomenda, mas ele não pode, eu não posso gerir sobre assim, não demite a pessoa. Não, mas esse cara está me colocando no problema, ele está me faltando, eu preciso demitir ele. Então eu não posso fazer essa ingerência total sobre a coisa. É complexo. É complexo. Então, a gente mas compreende. esse assunto a gente está tratando nessa evolução que a gente chamou de evolução, que é a melhoria da transparência. Na verdade, tudo isso são melhorias de transparência, tá certo? E o cuidado com o zelo do recurso público. São duas coisas. Porque no final, Armando, veja, vamos pegar a SPTM, por exemplo, que recebe pouco recurso na saúde, né? Porque o maior volume da SPTM é na educação. Bruno Covas deu 300 escolas sem licitação para a SPTM, isso um pouco antes de infelizmente, falecer tão jovem. O Santista não pode morrer. Já é tão pouco Santista, morre o Santista não pode morrer. Mas você pega a SPDM, por exemplo, 100 milhões de saldo bancário, 100 e pouco, 200 milhões de saldo bancário. Ela mantém esse dinheiro e é assim, porque a gente tem acompanhado mês a mês, a gente acompanha mês a mês o saldo bancário. Então você vê que existe um determinado momento do mês que há uma diminuição no saldo bancário e quando você chega no final do ano, ele teve está no mesmo índice ou no mesmo número que estava no começo do ano. Então não há uma regressão do saldo bancário. Ele se mantém ao longo do período. Então a SPDM se mantém ao longo de 12 meses com 200 milhões de saldo bancário ao longo do ano. Se eu tenho 200 milhões de saldo bancário na minha conta, qual é a minha taxa de juros para qualquer coisa? Sim, mas o rendimento é do município. O rendimento é do município dentro do percentual que a legislação estabelece. Se eu invisto. Não, tudo bem. Mas ele está ali, numa conta bancária dele, que não é da secretaria. Mas todo o recurso adicional, o SICAP pega aquela. Não, sim. Não, mas tá lá, continua na conta. Mas continua na conta dele. No próprio termo aditivo que você for fazer de saldo, você vai usar. Vamos falar do tal dos 900, 1 bilhão do saldo da conta. Isso. Tá certo? Então, vamos supor, vamos falar desse mês de dezembro. Então, assim, 5 de dezembro, as OS receberam para as despesas do mês de dezembro. O contrato de gestão é o pagamento adiantado. Tá? Então, ela recebeu, em média, todas as parcerias, que não são só contrato de gestão, parcerias, convênios, tudo que ela tiver. Tudo. A gente hoje está na ordem de 1 bis 150, 1 bis 180, mais ou menos. Né? Tá certo? Então, ela recebeu dia 5 de dezembro. Ela vai pegar esse recurso passado, obrigatoriamente, por conta da lei das OS, passado adiantadamente no quinto dia útil do coisa, que é a data que a gente estabeleceu. Ela tem um mês inteiro para fazer despesa. Ninguém faz um cheque e vai ali e compra uma mercadoria. Ele compra, fatura, vai pagar o mês que vem. Aí uma parte é competência, outra parte é caixa. Esse então, que é o problema. Ele vai passar. A folha de pagamento desse 1 bi 100 e pouco gira em torno de 800 milhões. Essa é a folha de pagamento todo mês. Então, no mínimo, dia Menos 30. 800. Hã? Menos 800 no dia 30. Então, 1.800 é a folha de pagamento que ele não pagou. Porque ele vai pagar no mês seguinte. Certo? Então, ao final do mês, desse mês, ele tem, no mínimo, para a conta ser tranquila para mim, é que ele, ao final da conta, a somatória seja, no mínimo, 800 milhões do 1 bi 100 que ele recebeu dia 5. Então, dia 30 de dezembro desse mês, ele tem que ter, no mínimo, 800 milhões de conta. Por quê? Porque 3 dias ou 4 dias depois, de janeiro, ele vai pagar a folha de competência de dezembro. Ele vai pagar a folha de dezembro. Então, ele tem que ter esse caixa.
Então não tem como. Mas não é no quinto não tem dia esse útil ponto. de janeiro, aí vocês vão passar outro mês Eu de vou pagar janeiro. janeiro, não vou pagar Porque se dezembro. fosse assim, chegava no final de 2025, Se eu me estava todo mundo atrasar, zerado, e o que não acontece. mas não tem como você zerar. Não, mas Não eles, tem- não e tem eles como. ainda pedem uma parcela, porque no levantamento que a gente fez, a gente ainda colocou todas as OS que pediram a parcela do 13º. Quer dizer, Ok, além de tudo, ok. ainda pedem E ainda mais. utilizar o saldo bancário. Olha, a gente tem tema aditivo, rapidinho, Armando. Tem Isso tema, tem é tema fato, aditivo, tem fato. tema Eu tô aditivo falando para é fato. pagamento de 13º. Tem tema aditivo para pagamento de dissídio. Tem aditivo, tema aditivo para pagamento da folha de pagamento. Ok. Então não está fazendo. Então, Quando a gente você- olha a você- utilização do saldo bancário É. e as autorizações através dos termos aditivos, o que você está falando não está Então. refletindo a realidade do que está acontecendo objetivamente. Só Só coisando que, um pouquinho. O veja bem, 13º, eu esse estou ano falando, a gente sai teve do... um dissídio em setembro. Então nós passamos 9 meses provisionando sobre um salário para pagar um 13º sobre um novo salário em dezembro. Então, é possível que a gente tenha uma defasagem? Mas tem dissídio que vocês estão pagando agora que é de 2023. No tema O aditivo. AOS ou a gente? Vocês, porque se. Faz a um gente tempo. ou a OS? Não, a Não, é o secretaria termo faz um aditivo. termo aditivo com saldo bancário Então, para a só- UES pagar O dissídio de 2023. Esse ano a gente só complementou diferença de provisão e outra. Isso está dentro do bolo daquele que a gente já recuperou deles. E aí chega em meio dezembro. bilhão, eu recupero meio bilhão por ano. Então, esse Entendeu? termo Eu aditivo, recupero deixa meio só, bilhões todos só os falar, anos, o desde que termo, eu cheguei aqui. o termo aditivo do 13º, eu não estou falando que sai do saldo bancário, o termo aditivo do 13º sai da conta, porque ele pede, ele fala, olha, eu não vou conseguir pagar meu 13º com o dinheiro que eu tenho em conta. Eu vou primeiro olhar Aí ele a recebe conta, se é possível que isso seja a realidade dele ou não. Mas se a gente. Entendeu? Armando, A gente vai a continuar dificuldade da nessa gente. discussão Assim, sem- de eu entender. Por quê? Vou só perguntar. Se a prestação de contas é feita com base e o repasse no plano de trabalho. Plano de trabalho, não é isso? Plano de Então, trabalho. o plano de É uma trabalho. estimativa. Ok, mas a gente tem pessoas que estão lá na OS há 30 anos. Vamos falar Maria José na SF. Tá lá há quanto tempo? A PS Santa Marcelina não dá nem para falar quantos anos a mesma pessoa é diretora financeira da PS Santa Marcelina. Vamos falar do diretor financeiro da SPDM, é o mesmo há 20 anos. No Sejan é o mesmo há 14 anos. No INTS, que veio da Bahia, é o mesmo, que está lá na Bahia fazendo a prestação de contas, enquanto a gente paga uma estrutura administrativa aqui em São Paulo, mas é o cara lá na Bahia que analisa a prestação de contas. Isso Tá? é uma coisa que eu não consigo impedir Não. na Mas a gente acabou impedindo algumas coisas, como por exemplo, que aquela pactuação que fez o Maurício, o Zamarco, com o Tribunal de Contas, o Conselho Municipal, no Ministério Público, que as despesas institucionais que antes não eram nem fiscalizadas e estavam em 10% e no Estado é 25%, aqui agora é 4%. Então, dá para se dizer que o Conselho Municipal de Saúde, se a gente olhar assim, claro que é uma conta que nem o Hernani nem a Jussara vão autorizar essa conta que eu faço. Mas se nós pegar 4% de 15 bilhões, que foi o que foi repassado, 13,5. quanto que dá? 4%. Foi quanto eu tirei desse. Foi o quanto o Conselho Municipal tirou deles, porque a Secretaria estava pagando. Mas se o Conselho Municipal não tivesse ido para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, nós estaríamos dando mais de 600 milhões de reais para quanto? 500 milhões de reais em despesas institucionais, ela utilizando o dinheiro com ela mesma, fazendo aí, você vai lá na rua Santa Marcelina tem faculdade, você vai lá, você tem que pagar. A SPDM tem faculdade, você vai na faculdade, você tem que pagar. Com que dinheiro que elas fazem isso? Com dinheiro de despesas institucionais. Então isso foi uma contribuição que o Conselho Municipal deu. Sim. Nós fizemos a secretaria. E aí isso ainda tem um rateio. Ainda tem um rateio.
entre os contratos, e você ainda tem a estrutura administrativa que é paga aqui, e quando você ainda paga aqui a despesa institucional, e o cara diz que você precisa pagar a despesa institucional porque ele usa a estrutura contábil da instituição e não da unidade que fiscaliza o contrato. Mas tudo bem. Eu acho que assim, tem muita coisa, Armando, que a gente precisa. Eu acho que, veja, no último pleno, a primeira vez que nós chamamos vocês aqui nessa comissão foi em agosto. Aí depois nós mandamos, você respondeu, disse, olha, eu não posso, eu tenho um compromisso. Você tem. Você tem. Aliás, era audiência pública na Câmara. Você tem. Aí nós dizemos, olha, Armando, não tem, talvez, a gente compreende a sua agenda, você é um secretário executivo, você tem 555 mil coisas para fazer. Você tem não só os contratos. A gente pode criar uma agenda. Acho que não há. Ivan, eu acho que assim, é importante a gente ir dialogando sobre isso, porque a partir do momento em que estamos nós aqui, e essa é uma convicção que nós temos aqui, construída nessa comissão, porque eu acho que de todos talvez eu seja o mais radical, mas eu sou vencido quando a Maria Ângela vem aqui e diz, André, um pouco menos, a Fátima, André, um pouco menos, o Hernani, a Jussara, a Silene, e a gente consegue então ir pactuando as coisas aqui. E aí o que a gente pode... É uma evolução constante. Sim. Eu acho que, André, eu posso não ter vindo aqui, mas eu vejo os teus questionamentos. Tá certo? Muito bem, a gente para para refletir. A gente para para refletir e toma ações sobre isso. Tá certo? Uma das coisas que vocês falaram agora, transparência, me incomoda. Eu falei para as meninas, o ano que vem a gente vai fechar essa etapa da parte assistencial, que é uma urgência para trabalhar principalmente o CTAs, e a próxima eu quero dedicar à transparência. A transparência plena da prestação de conta por conta, daquilo que você enxerga hoje dentro do nosso CFO. Aquele modelo que eu idealizo para a gente ter. Então, você entra no contrato, ali tem contrato, ali tem tudo, quer dizer, todas aquelas informações que a gente tem, nós podemos, com facilidade, produzir esse relatório e passar a ser uma transparência ativa. O Tacano, com o Serpa e o Zamaco, e quando era a Kátia a coordenadora da coordenadoria, lá no Ministério Público, nós montamos, o Dr. Arthur fez acho que não sei se o Ivan vai lembrar disso, mas fez um grupo de trabalho. Então você tinha ali o Conselho Municipal representando, aí você tinha a gestão, você tinha o trabalhador, o usuário, você tinha o Ministério Público, o Tribunal de Contas, quem veio na época foi o do Chateau, que foi o secretário da Fazenda e agora é o assessor do Tuma, é o assessor do Tuma lá no TCM, o Chateau veio, o Tuma participou de 4 reuniões. Aí o secretário foi o Zamarco, o Maurício, o Tacano e a Kátia. Qual foi o compromisso da secretaria com o controle social e com o Tribunal de Contas? Um módulo dentro do SICAP para acesso externo, que não era apenas pro TCM, mas era para o Conselho também. Não poderia... E no Ministério. São os dois que construíram juntos esse caso. Não, então, mas o compromisso do Zamarco foi que o Conselho Municipal tivesse uma senha para acesso, para gerar relatório, para olhar, sem nada, sem inserir, sem possibilidade de transformar dados, mas de consulta. O que nós não temos. Então veja, e aí a gente pode pactuar aqui, e eu quero bem rapidamente voltar no pleno anterior. No pleno anterior nós aprovamos te denunciar no Ministério Público na corregedoria, foi aprovado no Conselho. Mas nós estamos aqui agora. E eu acho que nós vamos... nós vamos despactuar esse pacto que fizemos no pleno do Conselho, no objetivo de fortalecer essa relação. Porque a gente passa, mano. Isso. As regiões têm que estar inseridas no contexto. As regiões não vão mais
admitir que eles não estejam no processo. E o Conselho Municipal, né, seu É, Paulo? o Conselho Municipal não é construir o... plano municipal em conjunto com o gabinete. A primeira coisa que impacta é a área do Ivan, porque sem o plano municipal aprovado, você não recebe Você acha recurso que federal. nós, enquanto conselho, a gente está trabalhando com muitas OS filantrópicas, que de filantrópica não tem nada. Tem fins Tá? lucrativos. Tem fins lucrativos. O lucro das OS foi de 4 bilhões. Tá. Tem hospitais em Lucro. Berrim, na África, que foi financiado com dinheiro daqui. Aí a irmã Monique, né, tá lá fazendo campanha. Tá lá a irmã Monique, que não tá mais aqui, tá a Rosiane. Ainda Né? bem, Então, ainda quer dizer, isso tá a Rosiane aqui, porque ela não pode. Mas a irmã Rosiane, ela não é boa no trato, né? O diretor assistencial Não, pediu pra porque ela sair. não podia Depois se de 30 enquadrar numa anos. lei aí também, que, né? Então, por isso que a Monique era a testa de ferro Eu dela. conheci, Né? eu conheci. Ela era gente boa até. Ela Então, domingo. é isso que a gente Brincadeira, pede para né? vocês, entendeu? Fazer esse link. E o Ivan muito bem sabe disso. Isso, aí é a discussão que é o compromisso do Zamarco em ir nos territórios. O que a gente está dizendo aí o Ivan vai levar depois, o senhor como secretário executivo da PAS, que será o responsável por todo esse processo, de que ele tem um compromisso com a população de ir, levar e construir isso localmente. Então, isso. Agora vamos só, bem rapidamente, tem uma outra questão, que aí o senhor pode explicar para a gente bem rapidamente, com relação à ausência de prestação de contas do Albert Einstein no hospital de campanha. Eu vi recentemente o hospital de campanha para Pacaembu, né? Que ele não prestou contas, né? Ele tinha um acordo, pelo que a gente entendeu dentro do processo. Na verdade, a gente tem questionamentos em relação às informações que foram prestadas, né? Então, ainda nós temos feito interpelações, há processos do Ministério Público aqui também, né? Então, a gente tem acertado, não é algo que está finalizado por conta disso, né? Tanto esse Porque só tem uma despesa a ser comprovada. Está faltando só um lote de despesa, que o Einstein ainda não nos comprovou, Exatamente. então comprovando a gente gosta. Tá, porque ele mandou agora no mês passado 2 links, um com 3.800 arquivos, mais um com 1.700, que esse é do último O lote. último lote vai mandar dia 9 de janeiro. Tá, Isso. porque até Prazo então, até antes desse último envio dos arquivos, a posição da divisão de prestação de contas daqui da Secretaria e da Autarquia é que ela não havia prestado contas. Na não, ela não verdade, Não, mas está escrito, encerrado. não está escrito isso. Não, peraí. Ela não está encerrada. Abre o processo SEI pra gente aí. É que na verdade... É que eu gosto de mostrar o que eu leio lá no papel. André, até para você entender, não é que ela não apresentou, ela apresentou de forma desconforme com o que fala a legislação. Sim. É uma sequência. É que ela não apresentou, né? Ela misturada. apresentou um papel dizendo que ela tinha o que ela tinha feito e ela disse que ela não poderia prestar da forma que deveria, porque ela teria que fazer um investimento Ela no tem que sistema, que ela não apresentar queria uma fazer um sequência. investimento no sistema e que ela tinha uma pactuação de boca, provavelmente com alguém, não sei, podia ser alguém na autarquia, podia ser o Edson Aparecido, que era o secretário na época, podia até ser o Zamarco, que era o secretário, com alguém. Ela diz, está escrito lá, ela diz que ela tinha uma pactuação com alguém de que não haveria necessidade de prestar contas no formato em que, que a lei exige. Aí a secretaria passou 5 anos, aí a secretaria... Não, porque parece que até a gente está dizendo que vocês não estão fazendo, mas o que a gente viu é que vocês passaram 5 anos cobrando o Einstein para que ele prestasse conta. Nós estamos aqui, é que a gente bate tanto que quando a gente vai elogiar parece que é uma crítica, mas não é uma crítica. É um processo que continua. Desde o ano passado que a gente está insistindo que não, né? Ficou um tempo realmente paralisado, mas não insistindo que não, eles têm que... É formal, a apresentação de contas é formal, no termo formal, eles têm que cumprir. Eles começaram a cumprir. A gente também tem que entender assim, né, todo o movimento, era algo totalmente diferente. Né? É que a própria lei abriu, né? Sim, Abriu muito a prestação de contas do Covid, né? A Jussara era diretora de prestação de contas aqui na secretaria nessa época. É. E nós vimos, e eu Ela vi... sabe que não foi feito Não, na época, mas... né, Ju? Não foram todas. Porque a Jussara não acompanhou foi todas, muito. né? A Jussara saiu num período que, logo que o Acácio assumiu,
a secretaria executiva e o Acácio tem um... Quando criou aquele secretário? Cada um é cada um, né? Mas tudo bem. E aí houve uma interrupção na continuidade das prestações de contas. Mas aquele modelinho, a planilhinha que vocês usam, que vocês sobem lá, ela que desenvolveu isso na área. Então a gente sabe bem como foi o processo. Agora, as outras vieram prestando contas dentro do que deveria. O único problema de ausência de prestação é o Einstein. Então a gente queria só entender, eu vi que subiu agora, o Einstein subiu 3.800 arquivos, que é, assim, de uma certa forma eu vou te enterrar em papelada. Não tem problema. Nós vamos analisar e nós vamos ter. Você sabe que uma vez... Pode até ser que eles estivessem contando com isso, que a gente não fosse olhar caso a caso, só que nós estamos olhando. Isso. Você sabe que uma vez a gente, quando descobrimos as despesas institucionais, a utilização das despesas institucionais foi com o INTS. Eu solicitei através da Lei de Acesso à Informação todos os documentos, não sei se o Ivan vai lembrar. Aí numa prestação de contas do quadrimestre, a gente colocou aqui, ó, tinha 7.000 páginas na prestação de contas. Ela repetiu 30 vezes um mesmo documento na prestação. Mas ali você tinha, eles estavam pagando com o nosso dinheiro, funcionário em Minas Gerais, estava pagando todos os funcionários da sede do INTS, e aí, assim, você tem um rateio, né? Se você tem mais de um contrato, você tem que ratear esses contratos. Mas nós estávamos custeando sozinho a estrutura do INTS. Aí parou. Porque eu sou desses também, se mandar 5.000 documentos, eu vou ler 5.000 documentos. Mas era só para elogiar o trabalho, a continuidade do trabalho e ver que pé que tá, para ver se a gente vai resultar em prejuízo, porque o Einstein tem, né, tem nome, mas no final das contas... Vários processos geraram um slide, se vocês quiserem também. Senão... Tá bom, se o senhor tiver um tempo, coloca pra gente aí, Fábio, o slide. Como eu falei, a gente já tem trabalhado uma reestruturação, então aquela divisão mais administrativa que está aqui embaixo, a gente vai subir lá para cima e vai fazer com que a gente faça um pouquinho mais de um trabalho jurídico de acompanhamento dos processos, como se fosse ali um departamento específico de documentos, né? A gente luta há muito tempo para a criação de um cargo específico para nós, que é o analista de dados, né? Uma pessoa que pudesse fazer um pouco mais de análise. Nesse sentido não, mas isso muda para nós. Não, mas a gente vai tentar controlar da melhor forma possível. Os contratos que a gente tem, né, da atenção básica, e ainda tem 17 convênios, né? Os contratos hospitalares, termos hospitalares, que a gente, a partir de 2020, né, quando encerrou a autarquia, eles foram transferidos para cá. Os deles vão passar também por processo licitatório. Ali no Hospital Vila Santa Catarina, ali é o Einstein no convênio, né? Aquele hospital não tinha que ser um contrato de gestão? Ele vai ter que passar por um processo de adaptação para isso. Mas o Einstein já conseguiu virar o S agora, né? Os territórios, com certeza. Não, ele congela um pouco o território, né? Então, a gestão completa seria melhor. O próximo, aí o bem-estar animal, né? São os hospitais veterinários, também tem 3 colaborações, mas o convênio já estamos entregando agora no mês do ano que vem mais um na leste, né? O leste extremo que a gente chama. Aí hoje o que é o 866, os indicadores, né? Tá certo? E uma das grandes evoluções, eu vou falar um pouquinho mais da frente, é melhor falar na frente, que aí já está com o slide correspondido. São o que hoje é a portaria, são 111 indicadores aí, tá certo? E aí a movimentação orçamentária, então a gente tem empenhado aí 13,9 milhões de reais entre todas as parcerias, né? Inclusive a saúde animal. A próxima. Esse é o slide que eu queria mostrar para vocês. É um resumo dos descontos, né? Que não aparece que a gente... Né? Mas olha, esse ano, entre
idas, né, e coberturas, 473 milhões, 6 bilhões de reais foram tirados e glosados. É a conta que eu gosto de fazer, né? Aquilo que a máquina, a totalidade dos objetos leva a gente a administrar, né? Foi muito bem falado, a gente trata como se fosse contrato de gestão, entendeu? A gente usa a mesma metodologia do contrato de gestão e sempre foi assim, né? Próximo. Então, aí alguns parâmetros para a avaliação das propostas, né, da apresentação da proposta, do processo de seleção, né? A gente tem conversou bastante sobre essas questões com o Tribunal de Contas para gerar isso e não gerar nenhuma distorção, né, evidentemente, sobre o produto a ser apresentado pelas organizações participantes. Tem isso proposto no edital de 10, 15 anos atrás. Só uma pergunta aqui, ó, porque você tem termo aditivo pra caramba utilizando saldo bancário para prontuário eletrônico. Ok. Um monte. Então, veja, só para eu entender essa questão do prontuário eletrônico, a gente tem um problema de interoperabilidade na cidade com relação ao prontuário eletrônico. Já melhorou bastante. Mas... Ainda tem uma ou duas... Mas a gente está integrando? Porque assim, qual a ideia? A ideia do prontuário eletrônico, é aquilo que os Estados Unidos já têm há 500 anos. Se você passa num estado e vai para um outro estado, você tem a sua acesso ao seu histórico. A ideia do prontuário eletrônico é aquela mesma coisa. As organizações, o médico, né? Mas ele vai integrar? Não, mas ele vai integrar? Então, se eu fizer um exame no ISA, agora, uma endoscopia com laudo, eu não vou precisar buscar, porque quando eu passar aqui no Santa Marcelina, ele vai estar no prontuário. Exatamente. A gente agora está modernizando, inclusive, o SIGA, que vai ser um grande repositório. A gente já tem feito o repositório central com todas as informações, né? Mas o SIGA não integra com o sistema do Ministério, né? O SIGA antigo, né? Agora a gente tem o Smart SIGA, que já está sendo desenvolvido. Provavelmente as primeiras versões agora em fevereiro já devem sair. Aí é um outro sistema e aí vai integrar tudo. E uma outra questão que também é um dilema entre nós, que quando houver uma unidade hospitalar dentro do território, a gente vai fazer dois contratos, cada um do seu quadro. Cada um do seu quadro. Esse material pode ser utilizado. Pessoal, André, eu vi aqui nessa reunião, Paulo, o Hernani, todos aqui presentes, que há necessidade sim dessa conversa institucional. Isso. Então vamos organizar isso de uma forma formal, ok? Como a gente faz com a Câmara Municipal de São Paulo. Nós temos a Comissão de Saúde, é o colegiado, então a gente se reúne com pauta previamente agendada, um horário para início e horário para término, ok? Então essa formalidade, eu acho, Armando, que a gente pode propor, se vocês concordarem, né? Eu acho que a comissão de contratos tem razão, tem dúvidas, precisa ser conversado, isso é óbvio. E na parte de financeiro, eu acho que não sei, a minha proposta, vocês avaliam, a gente fazer uma reunião conjunta das duas comissões, para fazer como fazemos aqui, e não precisa ser necessariamente o Armando, ele que decide isso, e a área dele, para a gente poder falar sobre isso. Perfeito. Como quiser, aí é uma questão dele decidir. Então aí a gente vai agendar isso periodicamente, né, para ficar uma coisa institucionalizada, ok? O controle social, tendo a sua vez de tirar dúvidas com a área responsável da Secretaria. E eventualmente contribuindo também. Exato. Essa periodicidade nós vamos agendando. Paulo, essa periodicidade a gente vai agendando de comum acordo para não ficar aquela coisa. Não é todo mês, não vai querer toda hora. Certo. A gente pode mandar... Tem um assunto mais importante, uma dúvida maior. Achou? A gente viu como que está o processo da prestação de contas, depois vamos ver uma oportunidade para vocês só mostrar a funcionalidade do CICAP, para a gente compreender. Aí a gente entender um pouco que é a nossa outra expectativa, que é o CTA. Acho que vocês conseguiram compreender que aqui a gente acha que a parte assistencial e a parte financeira, elas são tão importantes, elas se complementam. Então a gente vai olhando o que
foi investido, porque não é um gasto, é um investimento, e qual foi o resultado desse investimento. E aí é onde o CTA entra com muita propriedade, porque você consegue apontar objetivamente quais foram as falhas daquele território, como que precisou avançar. Então a gente vai já compreendendo, vocês estão com um certo delay, eu acho que depois dá para a gente fazer uma pactuação com relação a... Alguma meta importante para Isso. vocês e a gente vai Conseguimos acertar. diminuir o delay, né? Porque ele era muito maior, nós diminuímos bastante, mas ainda tem. Conversar. E aí a gente vai se falando. Eu acho que depois vocês podem responder aquele processinho lá. Tem um processinho. Diga pra gente, no último mês, qual foi o déficit de RH? Não em valores, mas em profissional não contratado. Não precisa especificar, na unidade X, no contrato tal, ou por coordenadoria. Vamos facilitar. Por coordenadoria. X quantidade de médicos, X quantidade de plantão, X quantidade de enfermeiros, X quantidade de agente comunitário, porque aí a gente consegue também ir identificando como é que está a assistência, porque menos um médico é menos paciente atendido, menos um enfermeiro aumenta a jornada desse paciente. Se for enfermeiro responsável pela equipe de Secretaria da Saúde da família, significa que essa família nem recebeu a visita do enfermeiro. A realidade do própria relação trabalhista. Isso Já foi debatido. se expandiu, a gente não acha. A gente tem trabalhado bastante com isso, inclusive com os conselhos, né? Conselhos regionais. Já debatemos. Mas é que o médico, assim, a assistência, ela é ainda baseada no médico como sendo o centro, quando na verdade não é. Não é. A gente precisa tirar essa percepção, porque aí quando o médico identificar que ele não tem 100% do valor, aí o cara vai ter um vínculo com a unidade, vai querer se vincular, vai querer... médico, ele quer sair com a receita. Meio-dia nós tínhamos que ir Sim, embora. tentou. Mas obrigado, tá?